Bom dia, boa tarde, boa noite. Amigo do Vai Cair na Prova, amiga do Vai Cair na Prova. Espero que vocês estejam todos bem. Tá? Eu sou o professor Fábio Jurachek e daremos sequência na aula 4, os exercícios de antiguidade clássica. Vou trazer para vocês nessa aula, pessoal, o exercício resolvido e comentado, os 3 exercícios obrigatórios e também um exercício complementar para ficar em 2 exercícios de Grécia, 2 exercícios de Roma, e cada um deles tendo uma interpretação de texto, já que são 2 civilizações gigantes. E nós vamos seguir aqui sem alarde, sem problema algum. Tá? Prometo ser breve dessa vez, para tentar me redimir do tempo que eu ocupei de vocês na última aula, que deu, cara, 1 hora. Você viu que era gigante, não tinha como resolver, né? Mas vamos lá. Antes, 1 hora de história e 1 hora de matemática, né? Quem não concorda, azar. Tá tudo bem? Tá pegando? Estão me vendo? Estão me vendo. Eu confiro no celular, não tô vendo. Senhores, vamos lá, então. Para o primeiro exercício da Mackenzie, São Paulo, o comentário da postura de vocês. Na polis grega e no Império Romano, o trabalhador escravo esteve na origem das grandes realizações. Podendo-se afirmar que, beleza, a questão é sobre escravidão. Lembrando que a escravidão antiga, né, greco-romana, é uma escravidão diferente da escravidão cujo Brasil teve, cujo mundo teve na modernidade. Tá? Na polis grega, eu já li o enunciado, né? Gente, todo bonito. Tanto na Grécia quanto em Roma, eram instrumentos vivos e participavam da vida política, respectivamente da Bulé e do Senado. Gente, o escravo não tinha direito político. O escravo na Grécia era considerado um animal útil, ou seja, não um animal político como os gregos eram considerados. Né? As populações escravizadas não participavam da política, muito menos iam participar das instituições políticas. A Bulé grega, né, que fica lá na Ágora, na região central deliberativa das cidades-estado, muito menos do Senado romano. Né? Então, chispa, errado. Chispa. Não, eu tirei isso, nem sei. Letra B. Os escravos podiam pertencer exclusivamente. Minha avó falava chispa, meu Deus do céu. Caramba, saudade. Os escravos podiam pertencer exclusivamente aos cidadãos e realizavam assembleias que defendiam seus direitos. Gente, escravo não realiza assembleia, escravo não tem direito político, é um animal útil. Tá? Não se pertence exclusivamente somente aos cidadãos escravos. Tá? Também tinham escravos de Estado, no caso romano. Então, errado. C. A fonte principal de abastecimento de escravos, tanto em Roma como na Grécia, era o comércio com as tribos africanas. Não. A fonte principal era guerra de conquista. Tá? No caso grego, um pequeno comércio entre cidades. Mas o principal é a guerra de conquista. Comércio com tribo africana é um caso da escravidão da modernidade cujo o Brasil sofreu. Tá? Sofreu o processo. Né? Letra D. A invasão da Macedônia na Grécia e as guerras de expansão romanas determinaram o fim da escravidão. Não. Foram até o fim da sua história. O fim da escravidão normalmente está ligado à troca de um poder, né? Lembrando que os outros poderes constituídos logo após essas civilizações tinham relações, se não eram escravocratas como essa, eram relações próximas de uma escravidão. Né? Mas a escravidão não tem fim com esses acontecimentos. A escravidão romana, por exemplo, tem fim, não tem fim, né? Mas tem uma queda de perspectiva no metade do seu grande império, da época imperial, que vai começar o período das crises, coisa que você vai ver na aula que vem. E letra E. O sistema de produção era baseado na força de trabalho de prisioneiros de guerra ou populações escravizadas. Sim, tá? Prisioneiros de guerra muito significativamente representados pelos romanos e populações escravizadas por dívida, como foi no começo da história greco-romana. Né? Então, certíssima letra E. Próximo exercício da FUVEST. Ao povo dei tanto privilégio quanto lhe bastasse, nada tirando ou acrescentando a sua honra. Bonito de agora. Quanto aos que tinham poder e eram famosos por sua riqueza, também tive cuidado para que não sofressem nenhum dano, e não permiti que nenhum dos dois lados triunfasse injustamente. É um texto de um cara que está batendo no peito falando: eu dei direito pro povo e quem tinha direito eu garanti, ou seja, todo mundo é igual. Sobre esse texto é correto afirmar que seu autor, quem escreveu esse texto, não tenha dúvida observando as alternativas que é Solon, né? Todas as alternativas têm Solon. E Solon tinha uma posição na polis grega, era a posição de legislador, ou seja, o cara que comandava e legislava a cidade. Dessa alternativa, se você lê ali, você já vê qual é a correta, né, que fala que ele é um legislador. Né? Mas vamos ver uma por uma. O dramaturgo Solon, Solon virou Shakespeare, reproduz um famoso discurso de Péricles. Solon é dos anos do século 800 a.C., século 8 a.C., né? E Péricles é do século 5 a.C. Tem
300, 200, sabe, sei lá fazer conta. Separando os dois, não é bem assim que funciona, né? O grande estadista e fundador da democracia ateniense. Meu Deus, só tem coisa errada aí, né? Tudo bem que o Péricles pode ter medidas que hoje a gente considera como estadismo, embora seja um conceito bem novinho, né? Bem novo perante a nação grega. E fundador da democracia ateniense, né? O considerado pai da democracia ateniense é o Clístenes, que veio bem depois do tal Solon. Errado. B. O demagogo Solon. Demagogo, talvez, né? Recorre à eloquência e à retórica, sim, está usando as duas, para enganar as massas e assim obter seu apoio para alcançar o poder. Gente, ele já está no poder, tá? Não está usando massa, não está usando como massa de manobra a população, enfim, não é o que o texto refere-se, tá? Então, errado. O tirano Solon. Podia ser se ele fosse tirano, né, no seu tempo. Lembra como astutamente acabou com as lutas de classe em Atenas, submetendo ricos e pobres às mesmas leis? Não acabou com a luta de classe. A luta de classe só vai ser, entre aspas, resolvida com a divisão de Clístenes. E mesmo assim, ainda tinha um monte de pega entre as classes. Errado. D. O filósofo Solon evoca de maneira poética a figura do lendário Drácon, estadista e criador da democracia ateniense. Gente, o Drácon tudo bem que era anterior a ele, né? O cara que estabeleceu que as leis tinham de ser escritas, não mais orais, né? Mas tenta ver o texto, tá falando de Drácon, nem um pouco. Então esquece. E o legislador Solon exprime o orgulho pelas leis de caráter democrático que fez aprovar em Atenas quando governou a cidade. Esse texto aí é ele acariciando o próprio orgulho. Então, corretíssima letra E. Olha o avanço. Na UFV, meus amigos, a respeito das classes que compõem a sociedade romana na antiguidade, é correto afirmar que os plebeus podiam casar-se com membros das famílias patrícias, forma pela qual conseguiram quitar suas pendências de terra, dinheiro, conseguindo assim certa ascensão social. Gente, os plebeus eles conseguem ascensão social pelo comércio, principalmente, que vai ser possibilitado, vai ser maximizado essa possibilidade de ascensão social com a expansão romana da República, né? Os plebeus não podiam originalmente casar-se com patrícios, era vetado o casamento entre classes diferentes em Roma. Só com a lei Calunéia que vai ser autorizado. Então, essa resposta está errada. Por que ela está errada? Já que uma hora ou outra na história romana vai poder casar plebeu e patrício. Ela está errada porque ela é totalizante. Ela fala que parece que toda a história romana, desde 752 até 476 depois de Cristo, meus amigos, foi assim. Não foi assim, tá? Os plebeus compõem a classe formada pelos camponeses, artesãos e alguns que conseguiam enriquecer por meio do comércio. Enriquecer-se por meio do comércio, atividade que lhes era permitida. Sim, essa está correta, você entendeu por quê. Tá? Camponeses, artesãos, que embora não tivessem direito político no começo da história romana, eram livres e o comércio eles podiam realizar. Tá? Eles vão conseguir direitos a partir do processo das lutas de classe, iniciando com as leis das 12 tábuas, por exemplo. Letra C. Os clientes eram estrangeiros acolhidos pelos patrícios, meu Deus, dá até dor no olho, e transformados em escravos quando sua conduta moral não condizia com seus protetores. Gente, os clientes não eram estrangeiros, os clientes eram plebeus que prestavam serviço aos patrícios em troca de alguma proteção jurídica, proteção econômica ou social. Tá? Daí vem o nome de laço de clientelismo, de prestação de serviço, né, cara? Então, totalmente errado. Letra D. Os patrícios foram igualados aos plebeus durante a democracia romana, quando a revolta dos clientes, nossa senhora, que lutaram contra a exclusão social da qual eram vítimas. Gente, os clientes ali das classes baixas, na maioria da população romana, que não era patrícia, os que mais se davam bem, embora não fossem tão ricos quanto, mas os caras tinham uma vida relativamente boa. Então não tem revolta de cliente. Tá? Ao mesmo tempo que os patrícios nunca foram igualados aos plebeus. Os plebeus e os patrícios conseguiram direitos muito próximos com as lutas de classe. Né? Os plebeus conseguiram participar do Senado, conseguiram um lugar no consulado, o tribuno da plebe tinha um direito, um poder de decisão muito grande depois do final da República, mas lembre-se que eles não estão juntos no Estado só, né? No final da República parece que surgiram dois estados na história romana, um Estado patrício e um Estado plebeu. Aí os dois não se misturam. E os escravos por dívida eram resultados da transformação de qualquer romano em propriedade de outrem. Até aí está certo. O que ocorria para todos que violassem a obrigação de pagar os impostos que sustentavam o Estado expansionista. Gente, a escravidão por dívida romana e grega era a escravidão particular que você ficava devendo para alguém, né, e você podia pagar com serviços escravizados, serviços escravizantes. Mas não estava ligado ao Estado expansionista. Você não pagou o Estado, você vira. São pouquíssimos casos documentados disso. Então não temos
como afirmar isso com certeza, né? Normalmente, os romanos tinham escravos que trabalhavam diretamente para o Estado, né? Não só para populações particulares. Então, errado. Letra B, está correta. Terceira questão do Enem. Mais um textinho. O que implica o sistema da polis é uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros instrumentos do poder. A palavra constitui o debate contraditório, a discussão, a argumentação e a polêmica torna-se a regra do jogo intelectual, assim como do jogo político. Gente, esse texto está glorificando o uso, né, o método do diálogo e da discussão na democracia grega. Tá? Ou seja, a democracia grega é fundada na discussão, né? É o debate contraditório, que é caloroso, que é um debate, às vezes, unilateral, bilateral, multilateral, enfim. Tá falando que a palavra é o principal instrumento ali, tá puxando o saco da democracia. Na configuração política da democracia grega, em especial ateniense, a ágora tinha por função. A ágora era o espaço onde as instituições políticas, democráticas e deliberativas estavam localizadas. Normalmente elas ficavam na parte mais alta das cidades. Né? Em Atenas tinha um nome para essa cidade alta, que era a Acrópole. Lá ficavam templos religiosos e instituições políticas. Lá participavam os considerados cidadãos. Lembrando que os considerados cidadãos, nessa democracia grega elitista, eram homens maiores de 21 anos atenienses. Mulheres, crianças, estrangeiros e escravos estavam longe das discussões. A ágora tinha por função, essa é a pergunta. Agregar os cidadãos em torno de reis que governavam em prol da cidade? Não necessariamente. Tá? A figura do rei ela vai perder importância e logo vai ser extinta na Grécia com a divisão democrática e a instituição, pessoal, da mistoforia, que é o salarinho, né, criado para que a pessoa pudesse ir lá e deliberar sobre a cidade. Então, errada. Permitir aos homens livres o acesso às decisões de Estado, expostas por seus magistrados. 2 erros. Os homens livres são a decisão de Estado na democracia ateniense, né? A democracia ateniense é uma democracia direta, não é representativa que nem a nossa. Nós deliberaríamos as coisas se fôssemos considerados cidadãos na Grécia. Nós, hoje, na democracia representativa, elegemos alguém com a esperança que esse alguém, suas propostas sejam feitas. Tá? Essa pessoa nos representa. Na Grécia, eles eram a própria representação. E magistrado é um termo romano da República, não um termo grego. Então, errado. C. Constituir o lugar onde o corpo de cidadão se reunia para deliberar sobre as questões da comunidade. Certíssima. Não tem nem o que tirar nem pôr, né? Os cidadãos iam lá, discutiam e deliberavam as seguintes propostas do que viesse ali para a polis grega. D. Reunir os exércitos para decidirem em assembleias fechadas os rumos a serem tomados em caso de guerra. Gente, não. Embora fosse ali também, né, as decisões sobre guerra, sobre paz, sobre acordo, sobre armistício, sejam tomadas ali, não necessariamente era na Ágora que acontecia, né? Não era um espaço fiel para isso. Pessoal, qualquer lugar, qualquer país do mundo, né, talvez com exceção aos países militarizados, já que já serve via de lei, existe um corpo de regra e um corpo de lei, um corpo jurídico diferente para casos de guerra e para casos de ameaças. Né? Por exemplo, o Brasil. O Brasil tem a Constituição vigente, mas ela tem uma Constituição que pode valer quando se decreta estado de sítio, de calamidade pública, e isso inclui também guerra. E congregar a comunidade para eleger representantes com direito a pronunciar-se em assembleias. Tá? Beleza. Certíssimo. Corretíssimo. Nada diferente disso. Tá? Meus amigos, então, a correta letra C. Constituir o lugar onde o corpo de cidadão se reunia para deliberar sobre questões da comunidade. As questões ali normalmente são assim, né? Tem essas pegadinhas meio loucas para vocês aí pensarem, analisarem, tudo e tal. Questão, pessoal, essa aqui já tá, não sei qual exercício, acho que é seguindo direto ali, mas é um exercício, não esqueci o nome, me perdi agora, exercício complementar. Leia o texto. Os homens que combatem e morrem pela Itália têm o ar, a luz e mais nada. Lutam e perecem para sustentar a riqueza e o luxo de outro. Mas, embora sejam chamados de senhores do mundo, não tem um único torrão de terra que seja seu. Tá? A fala é de Tibério Graco, está no livro do historiador Perry Anderson, Passagem da Antiguidade ao Feudalismo. Seguinte, pessoal, o que eles estão fazendo é exatamente isso. Né? O que ele está pensando é exatamente a questão do soldado. Tá? Se é o Tibério Graco está falando, que é um dos primeiros tribunos da plebe a começarem a olhar para esse soldado depois das expansões, né, para esse soldado que ficou sem terra, você já vai meio que deduzir qual é a resposta. Tá? Amigos,
Tibério e Caio Graco são os pais dos primeiros projetos de auxílio plebeu, assim, de auxílio às causas plebeus, mais emblemáticos do fim da República Romana. Tá? Se você ler bem o texto, ele está falando ali, ó, tá? Lutaram pela Itália, pereceram, sustentaram a riqueza e o luxo do Estado, mas não tem um torrão de terra que seja seu. Porque lá na distribuição, pessoal, teve toda aquela patacovada do Senado lá, que o Senado redividiu as terras conquistadas pelos patrícios para si, né? Conquistada pelos soldados, desculpem, para si, os patrícios. E os soldados, os quais tinham direito a essas terras por conta da Constituição Romana, ficaram sem. Tá? Então, Tibério Graco foi o cara que pensou, bom, vamos resolver isso, né? E fez um projeto para redistribuir essas terras aí, desapropriar terras e distribuir à população. Problema, né? Tanto que ele foi assassinado misteriosamente. Né? Os irmãos Tibério e Caio Graco, tribunos da plebe romana, pretendiam. Quais são as duas deliberações deles? Lembra sempre que eles são a favor da causa plebeia. Limitar a área de terras públicas às repúblicos ocupadas por particulares e distribuir as mesmas aos cidadãos pobres. Está condizente, está consonante com o que a gente estava falando. Vamos no resto. Limitar a área de latifúndios e distribuir as terras públicas aos patrícios. Tá? Ó, será? Né? Veja bem pela interpretação e pela organização dessa frase. Né? Limitar a área de latifúndio? Se você limita a área de latifúndio, você não pode colocar um projeto que ele vai chamar de reforma agrária, né, pela primeira vez na história. Tá? E as terras já eram dos patrícios, né, gente? Tá? As terras públicas foram tomadas pelo Senado Patrício. C. Limitar o direito de cidadania romana aos habitantes do Lácio, Etrúria e Sabínia. Não, não era esse o projeto. Né? A cidadania romana não era em toda a República Romana, nem em todo o Império Romano, de todo mundo que nascia ali. Tá? Tinham regiões que tinham que ser aprovadas no Senado o canudo de cidadão, né? Até porque eles não queriam estender a cidadania para todos do Império, porque senão seria todo mundo dando pitaco, querendo assistir a Assembleia, então não ia dar, não ia rolar para o projeto dos patrícios romanos, principalmente. Limitar a excessiva expansão territorial derivada de uma prolongada política de conquista e anexação de terras? Não, gente. Tanto Tibério quanto Caio Graco eles sabiam que quanto mais se expandisse, melhor o Império Romano, porque isso trouxe um fluxo de escravos gigante. Então, não. Limitar a expropriação dos latifúndios e estabelecer propriedades coletivas, né? Não, pessoal. Tá? Reforma agrária é você expropriar o latifúndio, não limitar a expropriação. Tá? Então, está errada a alternativa correta, letra A, pegar essas terras públicas que estavam na mão dos patrícios e distribuir para cidadãos pobres. Lembrando que cidadãos pobres são plebeus e são, normalmente, todos são soldados do exército, dependendo da sua campanha, na época da campanha. Então é isso, meus amigos. Ficamos mais uma vez por aqui. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Tá? Fiquem bem e até a nossa próxima aula. Tchau. Agora vai.